Olá, meu nome é Natália Cuxa de Macedo, sou aluna da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN e hoje vou falar um pouco sobre cinemática em 2 e 3 dimensões. Então, para começar, vamos imaginar uma partícula que se movimenta, certo? Daqui para cá e aqui nós vamos ter um vetor posição, que representará a posição inicial. E aqui outro vetor posição, que vamos chamar de R2, para representar a posição final. R1 pode ser escrito como x1 vezes o vetor canônico I mais y1 vezes o vetor canônico J mais z1 vezes o vetor canônico K. E R2 vai na mesma lógica. Certo? E com esses dois vetores posição, nós podemos achar a variação da posição, que será justamente o vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento será o vetor posição final menos o inicial. Isso vai ser o x2 vezes i menos x1 vezes i, que é o mesmo que variação de x vezes i, mais variação de y vezes j, seguindo a mesma lógica aqui, mais variação de z vezes k. Aqui nós temos o vetor deslocamento. Com o deslocamento, nós podemos achar a velocidade média, que será o deslocamento sobre a variação do tempo. Deslocamento é isso aqui, então nós podemos substituir. Certo? Logo, a velocidade média será a soma das velocidades médias em cada eixo. Então, nós também podemos tirar a velocidade média sobre cada eixo. No caso, V, velocidade média de x será isso, velocidade média em y será isso, e em z será isso, essa outra. Ou seja, certo? Nós também podemos achar a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela será o limite de t tendendo a zero da variação de r sobre a variação de tempo. Esse valor dará a velocidade em determinado ponto na trajetória. Ou seja, v é igual a dr sobre dt. Só que r é x vezes i mais y
vezes J mais Z vezes K. Então, nós também podemos achar a velocidade instantânea com relação a cada eixo. Vx será dx sobre dt. Vy será dy sobre dt. E Vz será Vz será dz sobre dt. Agora, falando de aceleração, a aceleração ela é a variação da velocidade sobre a variação de tempo. Então, a aceleração instantânea será a derivada da velocidade sobre dt. Só que a velocidade também pode ser escrita como a soma de Vx vezes o vetor canônico I mais V y vezes J mais V Z vezes K. Logo, nós também poderíamos ter a aceleração instantânea sobre cada eixo. E agora nós vamos para lançamento de projétil. Aqui está o eixo Y, X. Aqui está a trajetória do projétil. Certo? Aqui onde ele é lançado. Há uma velocidade. E há dois movimentos aqui. Há um movimento sobre o eixo X e um movimento sobre o eixo Y. Ou seja, há duas velocidades. Vamos chamar de Vx e Vy. O que acontece? Esse projétil, quando ele é lançado, ele forma um ângulo com o eixo X. Certo? E esse ângulo vai ser importante para a gente encontrar a velocidade sobre o eixo X. Como a gente pode ver, se a gente passar o Vy para cá, a gente forma um triângulo. Certo? E Vx? Como a gente vai achar o Vx? Por cosseno, já que Vx ele é o cateto adjacente ao ângulo. Então vai ser Vy, quer dizer, V0 vezes o cosseno desse ângulo. Esse vai ser Vx. E Vy, sendo o cateto oposto, vai ser velocidade vezes o seno do ângulo. Só que o que acontece? Vy sofre aceleração da gravidade. Então vai ser menos g vezes o tempo. Por que menos? Porque a gravidade puxa para baixo. Certo? E para achar a posição, primeiro vamos com o eixo X. Vai ser igual à posição inicial
mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade é P0 cosseno do ângulo vezes o tempo. Porque a gente está contando que a velocidade aqui, ela é constante. Agora em y, não é constante. Então será y0 mais a velocidade vezes o seno vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Também dá para a gente achar uma fórmula para y que não dependa do tempo. Primeiro a gente vai isolar o t aqui, que vai dar menos vy mais v seno do ângulo sobre g. E a gente vai pegar isso aqui e substituir nessa fórmula. Então vai ficar passando o y0 para cá, vai ficar y menos y inicial dá igual a velocidade vezes o seno do ângulo vezes o tempo, que é menos vy mais v seno do ângulo sobre g menos g vezes t ao quadrado de novo vezes 1 sobre 2. Então, resolvendo, a gente vai multiplicar, fica menos vy v seno do ângulo mais v seno do ângulo ao quadrado menos esse g aqui, ele é elevado ao quadrado, corta com esse, fica só o g embaixo. Aqui, produto notável. Aqui a gente pode já passar a multiplicação. Então, sim, só aqui sobre G. Então, fazendo a subtração, nós temos menos 2vy v0 seno mais 2v seno ao quadrado menos vy ao quadrado mais 2vy v seno menos v seno
quadrado. Esse aqui corta com 2. Esses aqui se cancelam. E a gente tem dá para passar o 2G multiplicando. E pronto. A gente achou uma fórmula que não precisa do tempo para o y. Agora vamos achar a equação da trajetória. Vamos começar através de duas fórmulas. A preposição em x, que será velocidade vezes cosseno do ângulo vezes o tempo, e em y, que será velocidade vezes o seno do ângulo vezes tempo menos gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Certo? Isolando o t aqui, nós vamos ter x sobre v vezes o cosseno do ângulo é igual a t. Substituindo o t aqui, nós vamos ter velocidade vezes o seno vezes t menos gravidade vezes x sobre velocidade cosseno quadrado vezes 1 sobre 2. Corta, seno sobre cosseno é tangente, então vai ser igual a tangente do ângulo vezes x menos gravidade vezes x ao quadrado sobre velocidade vezes cosseno do ângulo ao quadrado vezes 1 sobre 2, mesmo colocar o 2 aqui na frente. Então, assim a gente acha a equação da trajetória. Então, agora nós vamos achar o alcance máximo do projétil. Digamos que ele veio de B a C. Se nós pararmos para prestar atenção, vamos ver que em ambos os pontos y é igual a 0. Então, se y é igual a 0, essa fórmula é igual a 0, certo? Que é usada para achar a posição em y. Certo. Então, botando t em evidência, nós temos t ou seja, para isso que dá 0, ou t é 0, ou esse valor é 0. Quando t é 0, nós estamos aqui. E a gente quer aqui, ou seja, quando esse valor dá igual a 0. Isolando t,
certo? Então, agora a gente pode achar x. Substituindo t. Então, vai dar v ao quadrado vezes seno de 2, duas vezes o ângulo, sobre g. Então, agora nós vamos achar a altura máxima, representada por h. Na altura máxima, quando o projeto alcançar a altura máxima, antes de ele começar a descer, a sua velocidade em y é zero. Então, isso vai ser igual a zero. Deixando t, isolando t, agora, usando a fórmula para achar a posição y, ao quadrado menos o g elevado ao quadrado, corta com esse, v é igual a y é igual a v vezes seno quadrado sobre 2 g. Que será igual a h. Então, nós temos para a altura máxima e para o alcance máximo, nós vamos ter e aqui a gente percebe que será máximo quando o ângulo for 45, pois dará 190, que é 1. Então, agora nós vamos para o movimento circular uniforme, MCU. Então, para começar,
Vamos imaginar uma partícula, certo? Se movendo em uma trajetória circular. Aqui está o vetor velocidade, que sempre será perpendicular à trajetória. Vamos imaginar que ela andou daqui para cá. Certo? E o que acontece? O módulo da velocidade não varia. No entanto, o vetor velocidade muda, porque com que a partícula vai avançando na trajetória, a direção e o sentido do vetor variam. Então, se há uma variação no vetor velocidade, é porque há uma aceleração. E essa aceleração vai se chamar aceleração centrípeta. E ela sempre vai apontar em direção ao centro da circunferência. E aqui a gente vai ter um ângulozinho que a gente vai chamar de φ. Certo? Então agora vamos para alguns conceitos importantes. Primeiro é frequência. A frequência será o número de voltas sobre determinado período de tempo, certo? E se a gente for tirar a frequência de uma volta sobre o tempo gasto para dar uma volta, a gente vai achar período. É por isso que a gente diz que o período é o inverso da frequência. Um outro conceito vai ser o de velocidade angular, que será representado por ômega. A velocidade angular vai ser a variação desse ângulo do movimento da partícula sobre a variação de tempo. Então vai ser a variação de φ sobre a variação de tempo. Φ sempre será representado por radiano, não por graus. Então vamos revisar um pouco o que é radiano. Se a gente pegar uma circunferência, a gente tem aqui o raio dela. E se a gente pegar o comprimento desse raio, entortá-lo e encaixá-lo aqui, na borda da circunferência, até que isso aqui tenha o comprimento do raio, aqui também vai ser o raio. Se a gente pegar esse pedaço, isso aqui vai ser o radiano. E a gente sabe que uma circunferência possui 2π radianos, certo? Logo, uma forma de calcular a velocidade angular também seria 2π, que são o valor de radianos total de uma circunferência de uma volta sobre o período, que é o tempo que se leva para dar uma volta. Isso aqui também pode ser escrito como 2π vezes a frequência, já que período é o inverso da frequência. Agora a gente vai para a velocidade escalar. A velocidade, ela vai ser a trajetória da partícula, ou seja, o perímetro da circunferência, 2πr, sobre o tempo gasto para dar essa volta, que é o período. Que também pode ser escrito como 2πr vezes a frequência. A gente vai ver que isso aqui é igual a isso aqui. Então, velocidade é o mesmo que velocidade angular vezes o raio.
E também é possível tirar uma outra fórmula para o período, utilizando essa daqui. No caso, é só trocar a velocidade e o período de lugar. T, período, está igual a 2π raio sobre a velocidade. Então agora vamos para a aceleração centrípeta. Primeiro vamos imaginar uma partícula em uma trajetória circular. Aqui está o raio, aqui está o vetor velocidade. E vamos dizer que ela veio até aqui. Aqui está o raio, o vetor velocidade, e aqui está o ângulo φ. E o que acontece? Se a gente prestar atenção, aqui nós encontramos ΔR, o vetor de deslocamento, formando um triângulo. Então agora a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Como? A gente vai pegar os vetores de velocidades, vamos chamar esse aqui de V1 e esse de V2. V1, V2, vamos juntá-los e aqui nós vamos perceber que dará o ângulo φ, igual àquele. E aqui a variação de V. Então nós podemos fazer ΔV sobre V é igual a ΔR sobre R, certo? Passando o V para lá, nós temos ΔV é igual a V sobre R vezes ΔR. E como nós vamos achar a aceleração aqui? Bem, a aceleração ela será a derivada da velocidade sobre o tempo. Então, nós vamos ter limite de t tendendo a zero da variação da velocidade sobre ΔT, certo? Já derivamos os dois lados. V sobre R é uma constante, vezes o limite de t tendendo a zero de ΔR sobre ΔT. Aqui é a aceleração. V sobre R continua. Isso aqui vai dar a velocidade instantânea. Então, é o mesmo que vezes V. Então, a aceleração centrípeta será V ao quadrado sobre o raio. Se a gente quiser colocar com relação à velocidade angular, a gente sabe que V é o mesmo que velocidade angular vezes o raio, então A assim nós achamos duas fórmulas. Então agora nós vamos fazer alguns exercícios. O primeiro é assim. Uma semente de melancia possui as seguintes coordenadas: x igual a menos 5 metros, y igual a 8 metros e z igual a 0 metros. A. Ache o vetor posição na notação de vetor unitário. Bem, para isso a gente vai fazer o seguinte: o valor de x vezes o vetor canônico y mais o valor de y vezes o vetor canônico j mais o valor de z vezes o vetor canônico k, que dá 0. Então a gente pode ficar só com menos 5i mais 8j. O módulo será a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 89, que é igual a aproximadamente 9,4. C, nós temos o ângulo com relação ao sentido positivo do eixo x. Bem,
x, y, menos 5, 8. O vetor está aproximadamente aqui. E ele quer esse ângulo. A gente sabe que aqui já tem 90. Então, basta achar esse aqui. E como a gente vai fazer? Bem, a gente sabe que isso aqui vale 5. Aqui a gente pode fazer um triângulo retângulo e calcular a tangente. No caso, a tangente do ângulo vai ser igual a 5 sobre 8. Isso aqui dá aproximadamente 0,625, ou seja, 32 graus. 90 graus mais 32 dá 122 graus. E esse é o ângulo. O segundo exercício é o seguinte. Uma bola de beisebol sai da mão de um arremessador na horizontal a uma velocidade de 161 km por hora. O batedor está distante 18,3 metros. A. Em quanto tempo a bola percorre a primeira metade da distância? B. E a segunda? Para resolver, vamos imaginar, certo, que a bola era lançada na horizontal, certo? Aqui está o batedor a 18,3 metros. A metade é 9,15 metros, certo? E ela é lançada a uma velocidade de 161 km por hora, que é o que vale a aproximadamente 44,7 metros por segundo. Em quanto tempo a bola percorre a primeira metade da distância? Bem, a gente tem que x é igual a x0 mais velocidade vezes cosseno do ângulo vezes o tempo, certo? Então, aqui vai ser 9,15. Aqui vamos contar que era 0. Velocidade 44,7 vezes o cosseno. Vamos contar que o ângulo aqui ele era praticamente nulo. Então, cosseno de 0 é 1. Vezes o tempo. Dividindo. Dá aproximadamente 0,205 segundos. E como a velocidade no eixo x é constante, na segunda metade também será 0,205 segundos. Na letra C nós temos que distância vertical a bola percorre em queda livre na primeira metade e na segunda. Bem, para isso, y é igual a y inicial mais velocidade vezes o seno do ângulo vezes t menos gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Certo? Então aqui a gente vai ter a variação de y, seno de 0 é 0, menos 9,8 vezes 0,205 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,205 metros, menos 0,205 metros. E agora a gente vai calcular para todo o percurso.
Aqui para a primeira metade. Menos gravidade, que é 9,8 aproximadamente, vezes o tempo. O tempo para a metade é 0,205 segundos, então, para a trajetória inteira vai ser 0,410 segundos. Isso aqui vai dar aproximadamente menos 0,820 metros. Em queda livre, ela percorre 0,205 metros. E na segunda, menos 0,615 metros. Agora, o exercício 3 é o seguinte. Uma bola é arremessada na parede a uma velocidade de 25 metros por segundo, fazendo um ângulo com a horizontal de 40 graus. A parede está a 22 metros do ponto de lançamento. A que altura a bola bate na parede? Bem, para responder, nós vamos primeiro achar em que tempo ela bate na parede. Seguinte forma: x final é igual a x inicial mais velocidade vezes o cosseno do ângulo vezes o tempo. Vamos contar que x inicial é 0 e o final é 22. A velocidade é 25. E o cosseno de 40 graus, ele é aproximadamente 0,76. Vezes o tempo. Isso aqui vai dar 19. Isso aqui dá igual a aproximadamente 1,15 segundos. E agora a gente pode achar y. O seno de 40 vai ser 0,64. Vezes 1,15 menos 9,8 vezes 1,15 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 12 metros. Agora, na letra B, nós temos os componentes horizontal e vertical da velocidade quando ela bate na parede. Bem, Vx vai ser V vezes o cosseno do ângulo. Vx é 19 metros por segundo. Vy vai ser V vezes o seno do ângulo menos gravidade vezes o tempo. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,8
metros por segundo. E na letra C nós temos: ao bater na parede, já passou do seu ponto mais alto? Bem, a gente sabe quando a bola atinge o ponto mais alto, Vy vai ser igual a zero. Certo? Então, zero vai ser igual a 25 vezes o seno do ângulo, que é 0,64, menos 9,8 vezes t. Isso aqui vai dar 16 menos 9,8 vezes t. Isso aqui vai dar que é igual a aproximadamente 1,63 segundos. Então, não. Porque quando a bola atinge a parede, são 1,15 segundos. Então, ela ainda não tinha atingido seu ponto mais alto. No exercício 4, nós temos: as pás de um ventilador completam 1.200 voltas por minuto. Considere que a ponta de uma pá que está em um raio de 0,15 metros. A que distância a ponta da pá percorre em uma volta? Ou seja, o comprimento da circunferência vai ser 2π raio, que dá igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,15, que dá igual a 0,942 metros. B. O módulo da velocidade. A velocidade vai ser 2πr vezes a frequência, ou seja, 2πr é 0,942 vezes 1.200 voltas a cada 60 segundos. Isso dá aproximadamente 19 metros por segundo. C. A aceleração da ponta. A aceleração, ela é v ao quadrado sobre o raio. Então, vai ser 19 ao quadrado sobre 0,15, que dá aproximadamente 2,4 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Na questão 5, nós temos: está caindo neve a uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Com que ângulo medido a partir da vertical os flocos de neve parecem estar caindo, quando vistos pelo motorista de um carro que viaja 50 km por hora, em uma estrada reta e sem desníveis? Bem, vamos imaginar a neve caindo a 8 metros por segundo. O motorista está dirigindo a 50 km por hora, que equivale aproximadamente a 14 metros por segundo. Vamos dizer que ele passa para lá. Então, a velocidade, a componente x que ele vê, vem nessa direção, a 14 metros por segundo. E aqui tem a velocidade. Aqui tem a componente y, componente x e a velocidade. Ele quer saber esse ângulo aqui, certo? Então,
Se a gente passar o 14 aqui para baixo, formando um ângulo de 90 graus, para achar esse ângulozinho aqui, nós vamos fazer a tangente. No caso, a tangente desse ângulo vai ser igual a 14 sobre 8. 14 sobre 8 é igual aproximadamente a 1,75. Ou seja, 60 graus.